boa tarde. Sou Luana Cordeiro Ramos, aluna do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade de Tecnologia de Ourinhos, e venho em nome dos meus colegas Júlio Augusto Lucas Wojciechowski e Pedro Henrique Araújo Silva agradecer aos senhores professores por avaliarem o nosso trabalho e também a professora mestre Viviane de Fátima Bartolo por nos orientar e nos ajudar a chegar até este momento tão especial. O tema do nosso trabalho foi escolhido visando agregar a acessibilidade à tecnologia. Por isso, nós escolhemos desenvolver o software Falando com as Mãos. Ele foi desenvolvido para pessoas que usam a língua portuguesa para se comunicar e em seu local de trabalho eles encontram dificuldade para se comunicar com os falantes da língua brasileira de sinais, ou seja, com os surdos. Mas por que isso é tão importante? De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem cerca de 15.750.969 pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil, e dentre elas, 2.143.173 apresentam deficiência auditiva. Para se comunicar, grande parte da comunidade surda usa a língua brasileira de sinais, que foi reconhecida oficialmente como a língua dessa comunidade pela Lei 10.436, publicada em 24 de abril de 2002. Por causa disso, também, os surdos encontram dificuldade ao ir em um local comercial, porque já que eles usufruem da língua brasileira de sinais e grande parte dos funcionários não, eles usufruem do português, então há uma dificuldade de comunicação entre eles. Muitas vezes eles não são bem entendidos. Então, por isso, nós desenvolvemos o software Falando com as Mãos, levando em consideração essa dificuldade que as pessoas ouvintes têm ao encontrarem um surdo. Esse software ele vai ajudar a proporcionar comunicação entre esses dois universos, o universo surdo e o universo ouvinte. O software Falando com as Mãos tem uma aplicação web e nele estão disponibilizados assuntos que o usuário escolhe. Pode ser uma palavra ou uma frase na qual ele deseja obter a tradução. Como base para o seu desenvolvimento, foram estudados aplicativos como o Icon e o HandTalk. O Icon é uma central de tradução simultânea que torna possível o diálogo entre surdos e ouvintes. E o HandTalk é um software de tradução automática de texto e voz para a língua de sinais. E o avatar que faz essa tradução é o Hugo. O levantamento de requisitos para a elaboração do nosso software, então, levou em consideração essa dificuldade de comunicação entre os universos ouvinte e surdo. Para que a nossa aplicação fosse funcional, então os requisitos levantados foram caixa de texto, onde o usuário pode digitar a palavra que ele deseja, visualização de imagem, a imagem que contém a tradução, menu de frases, que se o usuário ele não quiser digitar uma palavra, ele pode ir diretamente no menu e selecionar a frase que ele quer obter a tradução. Página do administrador, onde ele coloca o seu login e a senha e pode então fazer alterações dentro da página, adicionar novas traduções ou tirar alguma tradução. E o feedback do usuário, que ele pode responder se ele gostou da aplicação ou não. E para o desenvolvimento dos modelos do sistema foi utilizada a linguagem unificada, UML.
Os materiais e instrumentos utilizados para o desenvolvimento do software foram o software Atom, que é um software gratuito de programação, o XAMPP para simular um ambiente de servidor, HTML para a formatação de ferramentas desenvolvidas, CSS para formatar o design do aplicativo, PHP, que trabalha em conjunto com o HTML para a apresentação do conteúdo do software, o MySQL, que trabalha em conjunto com o PHP para conexão com o banco de dados, o ASTA para modelagem dos processos do software, que foi utilizado para fazer os diagramas de casa de uso e o modelo relacional, e o CorelDRAW para fazer a prototipagem do sistema. Olá, meu nome é Júlia e eu vou estar apresentando as primeiras telas na qual o usuário vai ter acesso. Este é a página inicial. Como vocês podem ver, o usuário terá a opção de escolher entre traduzir uma palavra e traduzir uma frase. Na segunda tela, na página de traduzir palavra, ele terá uma caixa de texto na qual poderá escrever uma palavra. E então, uma vez que ele envie essa palavra para ser traduzida, ele será levado a uma outra tela, onde vai mostrar a palavra que ele digitou e o gesto que simboliza essa palavra em linguagem de sinais brasileira. Na tela de tradução de frases, o usuário poderá escolher um tema no qual ele quer se basear para traduzir a frase. E uma vez que seja escolhido esse tema, no caso o tema ele é um olá, um cumprimento, algo do gênero, ele será levado a uma outra tela, onde estará sendo mostrado a ele uma lista de frases e de gestos que simbolizam essas frases. No caso, há somente uma única frase relacionada ao tema olá, que é o oi, tudo bem, e o gesto em questão. Estas são as primeiras telas do Falando com as Mãos, na qual o usuário terá algum acesso. E logo em seguida está sendo mostrado pelo meu colega Pedro as telas do administrador, na qual ele poderá fazer outras coisas além disso tudo. Continuando nossa apresentação do trabalho de graduação, eu vou falar um pouco sobre a área do administrador. Essa área é acessada por um link escondido, que somente os administradores têm acesso. Ainda assim, nele é contido o login e senha para o acesso. Essa área permite que somente os administradores consigam incluir, alterar ou excluir qualquer informação do sistema. Informações como inclusão de novas traduções, alterações de imagem. Em meio ao desenvolvimento do projeto, tivemos diversos contratempos e a toda essa adaptação do ensino à distância. Por causa da pandemia, nos encontramos em diversas dificuldades, principalmente na área de programação. Por isso a aparência tão simplória do site. Nas melhorias futuras, pretendemos adicionar uma aparência muito mais organizada e visualmente acessível para o usuário, já que se trata de um site sobre acessibilidade, e sabemos que ele precisa ser de fato tão funcional quanto acessível para qualquer um. Vale lembrar que todos os arquivos estão disponíveis no GitHub. Agradeço desde já a participação de todos os professores da banca e em especial a nossa orientadora Viviane.